Candidata, depois que o seu partido conseguiu derrubar as redes, as principais contas, né, para ser bem precisa, de Pablo Marçal, uma parte dos usuários ali de rede social estão apelidando você de Tabata de Moraes, uma referência ao ministro Alexandre de Moraes. Te incomoda uma parte da população associar o seu nome ao que eles chamam de censura? De forma alguma, Raquel, jamais vai me incomodar ter coragem e ser reconhecida pela minha firmeza e independência. Tá faltando gente corajosa nessa eleição. Inclusive, nos últimos debates, ou alguns não foram, ou outros foram e não tiveram coragem de me responder, como é o caso do Pablo Marçal. O que acontece é que eu não tenho medo de criminoso e eu não tenho medo de denunciar quando tem um crime acontecendo. As pessoas acham que Pablo Marçal cresceu esse tanto de seguidores que ele cresceu em pouco tempo apenas pelo rostinho bonitinho harmonizado dele. Não é o caso. Pablo Marçal segue fazendo um trabalho de rede social que tem como base financiamento ilegal. E eu não estou trazendo palavras vazias, porque eu estou diariamente reunindo provas e encaminhando ao judiciário. Se um candidato contrata 1.000 panfleteiros e paga esses panfleteiros com dinheiro do crime e não declara que pagou esses panfleteiros, a gente vai punir esse candidato. E a gente vai dizer que o candidato está fazendo caixa 2. Por que é que quando alguém descumpre inúmeras legislações eleitorais e coloca dinheiro por fora na rede social, a gente quer um tratamento diferente? A gente precisa ser coerente. Eu não tenho nenhum problema com as merdas que o Pablo Marçal fala todos os dias, inclusive com as sujeiras e mentiras que ele fala sobre mim, sobre a morte do meu pai, sobre a minha família e toda a baixaria que ele faz com maestria. Pode falar o que for, a população é inteligente e vai fazer a melhor escolha no final dessa eleição. O que ele não pode e o que eu não vou tolerar é ficar trazendo dinheiro que ninguém sabe de onde vem, mas que as pessoas suspeitam. Afinal de contas, lá atrás, ele já foi preso por fazer parte e condenado da maior quadrilha de fraudes bancárias do Brasil. Então, a decisão do judiciário foi nessa linha, inclusive autorizando ele a continuar falando as asneiras que ele fala todos os dias, a continuar falando os absurdos, mas ele não pode estar numa rede social que tem Candidata, Aliás, vai nesse chegar ponto um só, deixa eu só falar uma candidato coisa, Raquel, por favor, só um pontinho aqui. A senhora, você falou a agora essa é história do importante. Pablo Marçal e que vai continuar nessa linha. Conversando com o seu estrategista, ele diz, inclusive, que a senhora quer mais forte. Acha que nesse último mês tem que pegar ainda mais pesado com o Marçal? Dá para ter essa expectativa em relação à sua atuação nesse último mês de campanha? Vai pegar mais pesado ainda com o Marçal? Fabiola, os enfrentamentos, denúncias que eu venho fazendo não são porque eu estou disputando eleitor com Pablo Marçal. Acho que a gente tem um perfil de eleitores bastante diferentes, mas é porque a gente tem um candidato que tem inúmeros indícios de ser ligado ao crime Então, organizado. Um candidata, candidato é por isso que eu se queria. me permite só finalizar essa frase, é um segundo, prometo, só para não perder a linha do pensamento. A gente está falando de um candidato que é investigado por homicídio, lavagem de dinheiro, tudo que vocês puderem imaginar. Isso é um grande risco para a nossa cidade, num contexto em que a gente está vendo o crime organizado entrando nas prefeituras na região metropolitana. Se eu vou continuar levando à justiça, se eu vou continuar levando, questionando as coisas, depende das denúncias, depende da postura dele. O problema é que Pablo Marçal não consegue seguir a lei. Tem um sistema que está contra ele, é o sistema prisional. Por enquanto, ele está conseguindo escapar. É isso que eu queria emendar minha pergunta. Se na sua avaliação, em algum momento da campanha, vai chegar um ponto em que vai ser preciso, na sua avaliação, montar uma espécie de frente ampla contra Pablo Marçal. Raquel, eu tenho muita convicção de que, sendo da vontade de Deus, esse projeto segue adiante. Então, não existe nenhum cenário nas próximas semanas e meses em que eu retire a minha candidatura para apoiar um outro candidato, pela simples razão de que eu acredito que a gente reúne as melhores propostas, o melhor time e a independência e coragem necessários para cuidar de uma cidade tão complexa como a nossa. Se outros candidatos vão desistir, pela razão que seja, eu não posso responder por eles. Mas o que eu sei é que eu estou indo para a rua todos os dias. Vou agora para 25 de março. E as pessoas estão cada vez abordando nossos candidatos a vereador, com mais entusiasmo. Todas as pesquisas que saíram até aqui, desde o começo da eleição,
Candidatos desceram, subiram, Pablo Marçal sobe em todas, é justo reconhecer, mas eu também não fiquei no mesmo patamar de número em nenhuma das pesquisas. Em todas eu subi 1 ou 2 pontos. Então, tenho muita convicção da importância desse projeto e também de que a gente vai estar no segundo turno. Bom, infelizmente a gente tem que encerrar aqui, poderia ficar um pouquinho mais, mas eu acho que você tem agenda agora. Então, os 2 minutos para suas considerações finais, Tabata. Primeiro, queria agradecer vocês, Fabiola, Fábio, Raquel, pela essa oportunidade. Agradecer a todos que nos acompanharam. É uma honra estar aqui falando das nossas propostas, do nosso time, e pedir a vocês que conheçam um pouco mais. Quem quiser se aproximar dessas propostas, trazer sugestões, nossas redes sociais estão à disposição, Tabata Amaral SP, nosso site tabatamaral.com.br. Em 1 minuto, dizer do porquê que eu estou aqui. Eu venho ressaltando isso, que é para botar no currículo mesmo. Sou uma filha muito orgulhosa de uma baiana e um paraibano, de uma diarista e um cobrador de ônibus, filha da periferia, da escola pública. Estou aqui porque tive inúmeras oportunidades que muitas pessoas que nascem onde eu nasci sequer ouvem falar. Então, meu trabalho no Congresso nesses 6 anos, os projetos de lei que apresentei e aprovei, pé de meia, os absorventes nas escolas, minha luta desde os meus 15 anos é para retribuir as oportunidades que eu tive, é para que a minha história deixe de ser uma exceção. Então, convido vocês a terem essa mesma coragem que a gente está tendo e se lembrarem que São Paulo pode ser muito mais. Essa é uma cidade construída por gente séria, gente trabalhadora, gente sonhadora. E se a gente sai na rua hoje, escondendo o celular, se deparando a cada esquina com uma pessoa em situação de rua, vendo a nossa educação cair desse jeito, é porque está faltando esse compromisso com São Paulo, essa seriedade. A gente quer mudança, mas a gente sabe que mudança não pode ser de qualquer jeito, porque trocar o que está ruim por algo ainda pior nunca vai ser bom para a nossa cidade, especialmente pensando em quem não anda de carro blindado, nem tem dinheiro para colocar o filho em escola particular. Então, esse é meu compromisso. Convido vocês a conhecerem um pouco mais e vou trabalhar manhã, tarde e noite e também pelos próximos 8 anos, se Deus quiser, para poder merecer o voto no 40, no dia 6 de outubro. Então, muitíssimo obrigada. Candidata, muito obrigada pela sua atenção de estar aqui conosco e respondendo perguntas a respeito desses 7 temas. Acho que foi bem proveitoso a gente poder conhecer um pouco mais dos seus projetos. Para quem quiser mais detalhes também, há análise de especialistas numa reportagem na nossa página do UOL também sobre o plano de governo de Tabata Amaral. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Redes sociais. Até mais. Tchau, tchau. Amaral SP, nosso site. Obrigada, Raquel. Obrigada, Fábio. Até amanhã. E assim a gente termina mais uma sabatina, lembrando que amanhã é dia de ouvir o atual prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, que tenta a reeleição e será sabatinado aqui pelo UOL e pela Folha. No horário amanhã será às 3 horas da tarde. Né, o horário que ele conseguiu na agenda dele, e a gente abriu esse espaço. Então amanhã a sabatina com o Ricardo Nunes será às 3 horas da tarde, nesse mesmo formato que a gente tem feito aqui. E também, na semana que vem, teremos os demais candidatos, vamos entrevistar os 10 candidatos. A gente tinha o início com o Datena, ele não pôde comparecer por causa de exames de rotina e por isso a gente remarcou. A gente deu a oportunidade de remarcar. A sabatina de Datena foi marcada para a semana que vem. Teremos semana que vem também Boulos e na outra semana também teremos Marina Helena e os demais candidatos que estão nessa disputa. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua contribuição. Vai chegando muita coisa aqui que a gente também fica de olho. E a gente vai agora para o nosso UOL News, ao vivo, com Josias de Souza e também com Leonardo Sakamoto. Continue conosco, a gente faz aí alguns segundinhos e já volta ao vivo com análise, inclusive da entrevista de Tabata Amaral.